Olá, olá, primeira série, e aí, tudo bem? Vamos então à leitura da nossa prova de redação do terceiro bimestre. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, nós estudamos então alguns conteúdos como crônica, conto, miniconto, novela, romance, certo? E então agora nós vamos fazer a leitura da prova referente então a este conteúdo, né? Também estudamos o poema e todas as suas características. Vamos lá, temos aqui a questão. Qual a alternativa que relaciona pela ordem, cuidado com esse tipo de coisa, tá? Pela ordem, as afirmações abaixo com gêneros literários, tá? Olha, apesar de ser gêneros literários, mas eles têm a ver com, na verdade, aquilo que nós estudamos, referentes então aos gêneros textuais, tá? Por exemplo, as características são dos gêneros literários, mas se reverberam então nos gêneros textuais que estão aqui nas alternativas. A sucessividade de células dramáticas. Em qual tipo de gênero textual há essa característica? Narração sem conflito. Não tem conflito. Qual é então? Um simples relato, né? É portador de um só conflito, uma unidade, número reduzido de personagens. E a narrativa longa, que nos dá, pelo conflito das personagens, certa concepção da realidade. Então, nos dá certa concepção da realidade, tá? Qual será? Será que a sequência aqui, o 1, será que é romance? Ou 1, será que é o conto? E aqui tem que ser respectivamente, tá? Por exemplo, será que essa característica 2 aqui, narração sem conflito, será que é um conto, um romance, uma crônica, é um conto, uma novela? Então, respectivamente, 1 para estes primeiros, 2 para estes segundos aqui, o 3 para estes terceiros e o 4 para estes aqui, os quartos, tá bom? Então, beleza, vamos lá. Questão 2. Leia o texto a seguir e responda a questão. O texto é O Conto da Mentira, de Rogério Augusto. Bom, você vai ler o conto e vai, então, enumere de 1 a 4 conforme a ordem dos acontecimentos do conto. O que você vai fazer? Você vai, então, observar o que está sendo dito aqui, vai procurar qual é a ordem correta no texto, certo? Por quê? Porque os elementos da narrativa, eles apresentam, né, principalmente em um dos seus elementos, que é o enredo, uma sequência de fatos, certo? Eu não vou falar exatamente qual é essa sequência de fatos, porque senão eu estaria respondendo a questão, tá bom? Então, vocês vão observar que sequência de fatos é essa, observando os momentos da narrativa, que é o mesmo que o enredo, que é um dos elementos da narrativa. Quais são os elementos? Narrador, personagens, tempo, local e o enredo, que são os momentos da narrativa. Beleza, temos aqui a questão 3. O seguinte gênero textual é demarcado pela concisão e pela objetividade, ou seja, é algo muito direto. Por meio de apenas 16 sílabas poéticas, o enunciador, no caso o poeta, capta um flagrante da natureza e assim o materializa, obedecendo a alguns parâmetros. Então, a respeito das informações acima, há o seguinte gênero textual. Analisem aqui, então, olha só. É um flagrante da natureza que o materializa, é muito objetivo. Qual? Será que é o haikai, a trova, o miniconto, o soneto, a balada? Então, isso aí é com vocês. Questão 4. Relaciona as espécies literárias ao lado com suas respectivas características dispostas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, nós temos aqui algumas informações, até as 5, né, sobre gêneros textuais. Tá? Modalidade de texto que oferece uma amostra da vida através de um episódio, um flagrante ou instantâneo. Um momento singular e representativo. Possui economia de meios narrativos e densidade na construção das personagens. Tá? Aí temos aqui a intensidade expressiva desse tipo de gênero literário, a sua concentração e ao seu caráter imediato, associa-se como traço estético importante ao uso do ritmo e da musicalidade. Isso aqui é o 2, tá? Aqui é o 1, como eu falei. Então, você vai lendo e qual é que, por exemplo, é o poema lírico? Será que é o 1? Será que é o 2? Será que é o 3? Será que é o 4? 5? E aí você vai vendo cada um aqui, a sequência que você colocar aqui, se o poema lírico for, por exemplo, 5, vamos dizer assim, então começou com 5, então aqui tem que começar com 5, ó. Então observem essa situação, tá? É importante. Se você colocou um 5 aqui, significa que está errado, porque só pode ser, observe, o 2 ou então 1. Certo? E aí, sucessivamente, o 2 aqui só vai poder ser o 1,
o 1, ou 2 ou 4. E o 3 aqui só vai poder ser o 5, ou 3, ou 5 de novo, ou 2. Tá? Ou seja, o 5, o 3 ou 2. E aí vai. Entenderam então como é que se responde essa questão? Questão 5. Avalie as informações sobre o texto a seguir. Temos o trecho aqui. Não é o texto, na verdade. Trecho não. É um texto mesmo. Momentos. Era meia-noite. Nuvens escuras no céu. Momentos sombrios. Um barulho que me incomodou. Um gemido inquietante no quarto. Aproximo. Ela partiu. Trata-se de um haikai. A presença dos elementos da narrativa, mesmo que neste texto tão curto, existe um conflito nessa narrativa? Os objetivos da narrativa não foram alcançados, pois as informações são muito limitadas? O que está correto? Será que é 1 e a 3? Será que é 2 e a 3? Entre essas aqui alternativas. Será que é a 2 e a 3? E aí vai. E a questão 6, você tem aqui então vocação cronista. Tá? A questão 6 tem como CAPT, ou seja, na verdade o comando da questão. Segundo o texto, a diferença entre a crônica e o romance tem a ver com... Aí temos então aqui o sucesso em que o autor pode vir junto... que o escritor, aliás, pode vir a ter junto ao público. O detalhe com que o narrador descreve os ambientes. E aí vai, tá bom, gente? Olha, é somente até a 6, certo? Da 7 em diante, na verdade, não vai haver essas questões, tá bom? Vou deixar aqui até a 6 para vocês. Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham sucesso na prova, tá? Então, só vou ler algo aqui para vocês. Observem. Educar uma pessoa apenas no intelecto, mas não na moral, é criar uma ameaça à sociedade. Theodore Roosevelt. Então, até a próxima aula e tchau, tchau, gente.